Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui nesse percurso do nosso seminário de libertação da família e a gente está falando a respeito das heranças espirituais, né? Nós falamos na última live a respeito, no último vídeo, a respeito do território, do ambiente que recebe uma herança negativa, mas também de pessoas que podem receber uma herança positiva, como o caso de Timóteo. A gente vai estar falando agora sobre que todos nós temos heranças espirituais. Esse é o tópico que a gente vai estar falando. Juízes capítulo 11, verso 1, fala assim, ó: Era então Jefté o gileadita homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Olha as observações que o texto coloca. Diz que Jefté, o significado ele abre, né? Ele é filho de Gileade com uma prostituta. Então perceba que a herança emocional e espiritual de Jefté não é uma boa herança. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com a confusão que o pai dele arrumou, entende? Mas essa herança vem sobre ele, né? Essa é uma daquelas histórias que a gente olha e fala, uau, como que isso pode ser resolvido? Porque ele não tem culpa, mas essa herança veio sobre ele. Por quê? Porque o começo da sua própria história, né, é um começo desqualificado moralmente. Porque o pai, ele está tendo uma relação com uma prostituta. E não só isso, a questão aqui ainda é mais grave, porque entende-se que é uma prostituta cultual, né? É óbvio que não é uma prostituta que está cultuando a Deus, está cultuando a entidades, a outros deuses. Porque dentro da cultura cristã do Antigo Testamento também não tem esse tipo de sacerdócio. O sacerdote deve ser santo, deve estar próximo de Deus, vivendo em santidade, há critérios elevados. Então, esse tipo de relacionamento não é um relacionamento bom. Além disso, é fora de um relacionamento conjugal, saudável, de família. Então, religiosamente é problemático essa situação. A concepção de Jefté, né? Dentro do aspecto moral também é ruim, porque ele é filho de uma prostituta e, além disso, é uma prostituta cultual. Então, a herança dele é uma herança negativa. Perceba comigo, se eu fosse listar aqui, ó, filho de uma prostituta cultual, né? Então, uma herança materna vinda de uma entidade, de um Deus. Uma rejeição e exclusão social por causa desse tipo de relacionamento, ele foi excluído. Se você ler aqui o contexto, você vai perceber que as pessoas olhavam para ele meio de fora, assim, né? Não estou dizendo nem antes dele ser chamado, depois as pessoas olhavam para aquela situação. Então havia essa rejeição e uma exclusão social. Ele espiritualmente ele era desconectado das pessoas e emocionalmente também, né? Ele se excluía. Ele entendia que as pessoas o excluíam, então ele mesmo se excluía desse relacionamento. Esse tipo de pessoa constrói uma vida independente e ele constrói uma vida de uma superação. Então ele se auto-exclui e ele precisa superar para poder então mostrar que os outros estão errados, né? Então ele não tem alianças, não tem relacionamentos que o constrói de uma maneira positiva. Isso também forma em pessoas, né, um senso de incapacidade espiritual e moral. Ele está fora, então ele se via incapaz, ele se via inferior e os outros também o viam assim. E além do que eu já falei, de desqualificação moral, né? Quando estamos caídos espiritualmente, automaticamente a gente começa a viver de uma forma desqualificada moralmente. Então, todos nós podemos viver algum tipo
de coisa que eu já citei aqui, né? Você não tem uma escolha do que os teus pais fizeram. Você é um resultado disso, mas você não pôde escolher. Então, todos nós temos uma história na vida de situações, de dores, de dificuldade, que os nossos pais fizeram escolhas que vieram sobre nós. O nome que você tem não foi você que escolheu, quem sabe você não gosta do nome. E nem as heranças emocionais foi você que escolheu, nem espiritual. Às vezes o teu pai consagrou você quando criança, uma entidade, ele deu um nome de alguma entidade que ele servia, né? E você então não escolheu isso. Todos nós temos essas histórias de abusos, de circunstâncias negativas que podem ter vindo sobre a nossa vida, de situações que vieram sobre nós de uma forma negativa. Nós não temos como escolher esse tipo de coisa. A gente apenas vive. Temos dores, resultados de abusos, de situações que aconteceram conosco, de pessoas que nos maltrataram, de crises que não conseguimos solucionar, de satisfação ou de insatisfação. Todos nós temos essas crenças que foram formadas dessas heranças que nós tivemos, né? Heranças negativas, mas também, como é o caso de Timóteo, que nós vimos, né? Ele também pode ter recebido uma herança positiva, ou nós podemos ter recebido uma herança positiva, podemos ter tido uma bênção dos nossos avós, ter uma bênção dos nossos pais, termos recebido heranças extraordinárias de pessoas que estiveram junto conosco, que nos ensinaram a nos relacionarmos com Deus, a crer em Deus, a viver uma vida com Deus. Timóteo recebeu essa base. Timóteo recebeu da devoção da mãe e da avó uma maneira de viver com Deus, de se relacionar com Deus. Ele foi ensinado sobre Deus, ele recebeu isso, esse conhecimento das Escrituras, de poder viver com Deus. Ele recebeu uma base de fé sólida. Ele depois teve uma mentoria apostólica. O apóstolo Paulo cuida dele e começa a desempenhar um papel de um mentor espiritual para a vida de pastoral de Timóteo, né? E a guiá-lo no ministério. Pode ser que você tenha recebido essas heranças negativas ou essas heranças positivas, como Timóteo recebeu o encorajamento da família e do apóstolo Paulo. Mas receber essa herança e colocá-la em prática é uma outra coisa. Eu posso ter recebido heranças negativas, mas eu posso hoje fazer escolhas e mudar isso. Eu posso ter recebido heranças positivas, mas colocar isso em prática na minha vida é um outro caminho. Então, heranças estão aí, mas fazer delas uma prática da minha vida é uma decisão pessoal. Deixá-las de lado, no caso de uma herança negativa, é uma decisão pessoal. Conseguir perceber isso e o que isso tem influenciado a nossa vida. E agora viver isso é uma decisão pessoal. E eu quero deixar isso para essa reflexão nesse tópico aqui para nós, né? Todos temos heranças espirituais, sejam positivas ou negativas, mas agora a nossa vida que vai determinar nossas escolhas, né? Perceber isso, diagnosticar isso e colocar em prática, que vai ser determinante na nossa vida. Eu me lembro de um testemunho de um pastor falando a respeito de tudo que ele tinha. Bem sucedido, ele deu sequência àquilo que ele recebeu de herança, né? Na área de empreendimentos, na área hoteleira. E ele fala justamente sobre isso. Ele diz assim: minha mãe, quando ela só tinha uma pequena pensão, toda vez que vinha um pregador de fora, a minha mãe dava um quarto para esse pregador e dava o alimento para ele. Então hoje eu tenho hotéis, porque na realidade alguém lá atrás trouxe uma herança positiva sobre a minha vida e que eu decidi
permanecer executando aquilo que eu recebi de herança. Assim está sobre nós. Temos heranças negativas que podemos deixar de lado e falar assim, não é esse o projeto de Deus para mim. Mas também temos heranças positivas que vieram e que nós podemos falar, eu quero que ela esteja em mim, seja potencializada, aumente e alcance também os meus filhos. Todos temos heranças, mas nós que vamos nos posicionarmos para que elas tenham um lugar em nossa vida ou para que a deixemos de fora na nossa vida e na nossa história. Faça sua pergunta aqui, se você tem uma experiência positiva, bacana, que você pode compartilhar, compartilhe conosco e eu tenho certeza que vai ser um tempo de edificação. E você que tem uma herança negativa, que precisa romper, compartilhe aqui para que a gente possa orar junto e também apontar alguns caminhos à luz da palavra para mudar isso na tua vida e na tua história. Que Deus nos abençoe.